A gente já tinha visto um dragão obeso antes? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes, novo filme de fantasia dirigido pelo Jonathan Goldstein e o John Francis Daley. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, eu confesso que eu nunca joguei nada de Dungeons & Dragons e eu conheço muito pouco sobre esse jogo de RPG. O máximo que eu já cheguei perto de Dungeons & Dragons foram nos episódios de Community, que eram focados nos personagens jogando Dungeons & Dragons, né? Mas eu sempre me perguntei como que você poderia fazer um filme através de um jogo que essencialmente pede que o jogador crie seus próprios personagens, né? Eu acho que a graça de um RPG assim é você praticamente ter o seu personagem e seguir a narrativa dele. Então, se a gente vai ver um filme de Dungeons & Dragons, os roteiristas todos basicamente vão criar seus próprios personagens, né? Mas Hollywood está aí desesperado atrás de novas marcas e potenciais franquias, e depois do filme do ano 2000, que foi dirigido pelo Courtney Solomon, estrelado pelo Jeremy Irons, eu nunca vi, mas me parece um grande trash aí, né? Eles foram tentar novamente, começando com um longo processo lá em 2013, quando a Warner Bros. Anunciou um novo filme com produção do Solomon, escrito aí pelo David Leslie Johnson McGoldrick. Mas vejam só, na mesma época, a Hasbro entrou com um processo judicial contra a Warner Bros. Porque eles estavam desenvolvendo um projeto próprio com a Universal Pictures, com o Chris Morgan, roteirista do Velozes e Furiosos. Essa confusão foi parar na justiça e favoreceu a Warner Bros. Para produzir o filme deles com o roteiro do McGoldrick, agora com a Hasbro envolvida e a possibilidade do Rob Letterman, que viria a dirigir Detetive Pikachu, para comandar esse filme. Esse projeto quase aconteceu, inclusive, lá para 2016 com Ansel Elgort, mas depois de muitos altos e baixos, em 2017 a Hasbro leva o projeto para a Paramount Pictures, que começa a desenvolver potenciais ideias com potenciais diretores, incluindo aí o Chris McKay, que dirigiria A Guerra do Amanhã e o filme do Lego Batman, e o roteirista estreante Michael Gillio, que se envolveu com vários projetos que não saíram do papel, como a Liga da Justiça Sombria do Doug Liman, e ele começa a trabalhar num novo draft, numa nova história. O acordo com o McKay acaba não fechando, mas a Paramount recorre à dupla Jonathan Goldstein e John Francis Daley, que na época estavam bem em alta com o sucesso do ótimo Noite do Jogo de 2018 e tinham acabado de deixar a direção do filme do Flash com Ezra Miller depois de várias diferenças criativas. A dupla então trabalha em cima do roteiro do Michael Gillio, eles também são roteiristas do filme novo, e resolvem fazer um filme de fantasia raiz com um elenco diversificado e um orçamento aí de 150 milhões de dólares, visando criar uma nova franquia, né? E o resultado que a gente tem aí com Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes é bem divertido, muito melhor do que eu esperava. A história do filme acompanha a dupla de golpistas Edgin e Holga, vivido por Chris Pine e Michelle Rodrigues. Depois de cair em um golpe do trapaceiro Ford, vivido por Hugh Grant, Edgin precisa montar uma nova equipe para contra-atacar, a fim de recuperar sua filha raptada e um tesouro valioso. Bom, quem já me acompanha no canal há um tempo já sabe disso, mas se essa é a sua primeira vez aqui, eu preciso confessar que eu não sou muito chegado em histórias de fantasia, medieval, épico, Senhor dos Anéis, só Game of Thrones que costuma me agradar bastante, e o Dungeons & Dragons é um filme que essencialmente pertence a esse gênero. Apesar de ele se chamar Dungeons & Dragons, eu não consegui reconhecer muitos elementos que tornam único de Dungeons & Dragons, né? Porque ele tem dragões, bruxas, feiticeiras, criaturas transformistas, tem todo o pacote lá que você pode esperar vendo um filme de fantasia, e olhando assim como um leigo que não manja nada de Dungeons & Dragons, não me pareceu muito inventivo, muito original, é meio mais do mesmo assim, pra ser sincero. Tenho certeza que todo mundo que é fã de Dungeons & Dragons vai encontrar vários elementos, easter eggs aí, mas pra mim é essencialmente só mais uma aventura de fantasia sem muitos elementos novos, uma fórmula muito específica. Eu só diria que a única coisa que eu nunca tinha visto antes era um dragão obeso, né? Então essa ideia foi legal. Eu não sei se isso existe no jogo, mas rendeu uma boa cena. O que me agradou bastante no filme foi justamente o que eu imagino que executivos da Paramount e a dupla de diretores devem ter trabalhado bastante, que é tornar essa aventura fantasiosa acessível para todos. E a forma de fazer isso é essencialmente criar um filme que é pura fórmula, é uma aventura muito despretensiosa, com bastante humor, e essencialmente um filme de quest. Você tem os seus personagens ali, eles precisam ir do ponto A até o ponto B, encontrar um objeto que vai levar eles para outro
outro objeto, para outro personagem, para outra locação. Essencialmente é uma fórmula muito básica, mas que fica muito boa por conta desse ótimo elenco que eles reuniram aqui. Eu acho que o Chris Pine, a Michelle Rodrigues e os jovens Justice Smith, que fez o Detetive Pikachu, e a Sofia Lillis, que estava nas duas partes do It, a Coisa, são muito bons, eles são muito engraçados, muito divertidos. Eu sinto que cada um deles tem um arco muito bacana, tem oportunidade de brilhar, com um óbvio destaque aí pro Chris Pine, né? Acho que esse é um papel onde ele pode mostrar aquela energia meio fanfarrão, meio Han Solo do Harrison Ford, meio Indiana Jones também do Harrison Ford, né? Mas com um elemento musical inesperado. Eu definitivamente não esperaria ver o Chris Pine cantando tanto num cenário fantasioso assim, né? Quase lembro o papel dele em Caminhos da Floresta de 2014, até o figurino é meio parecido. Definitivamente o grande destaque do filme, junto com a Sofia Lillis, porque eu acho que a personagem dela, por ser uma transforma, né? Ela pode se transformar em várias criaturas, rende alguns momentos bem bacanas também. Mas agora, o que mais me chamou a atenção mesmo nesse filme é o trabalho de direção do Goldstein e do Daly, porque eu já estava muito impressionado com eles no A Noite do Jogo, que é uma comédia essencialmente, mas que dá margem para várias cenas de ação inacreditáveis e muito bem dirigidas. É um filme que tem um apuro técnico muito maior e complexo do que ele precisava, e eles trazem muito disso aqui no Dungeons & Dragons. Eu acho que apesar de ser um filme que a estética dele é meio pobrinha, ele não tem uma fotografia muito evocativa, muito interessante, eu sinto que ele tá muito preso a querer pegar aquele realismo do Game of Thrones, da série nova do Senhor dos Anéis, e acaba deixando um pouco de lado aquelas cores vibrantes, aqueles elementos mais fantásticos. E eu sinto que isso se aplica ao design das criaturas também, mas o que esses dois fazem é muito legal, é muito criativo. Eles conseguem se aproveitar muito bem dos conceitos de objetos mágicos e das habilidades dos personagens. Eu acho que os destaques aí incluem esse objeto que pode criar portais como se fosse um buraco de minhoca, e eles usam muito bem isso na ação e na transição de cenas. E tem um momento aí que é muito legal, que lembra o trabalho deles na Noite do Jogo, que é um plano sequência bem elaborado, bem complexo, que mostra a personagem da Sofia Lillis se transformando em várias criaturas para fugir de um castelo. Obviamente é um plano sequência todo costurado pela edição, por efeitos visuais, mas você sente, vendo esse filme, que esses caras estão tentando, sabe? Eu gosto de ver um filme desse, grande, blockbuster, onde as pessoas que estão fazendo realmente têm ideias, estão empolgadas, têm soluções visuais que você normalmente não vê muito por aí. Definitivamente você não vê na Marvel, mas que tem de sobra aqui no Dungeons & Dragons, e foi uma ótima surpresa. Eu gosto muito de uma cena também que tem esse espírito de exploração de um videogame, do lore, né? Onde os personagens estão num cemitério, eles usam um dispositivo que ressuscita os mortos, mas eles têm apenas 5 perguntas para fazer para cada um deles, e rende aí uma longa e divertida sequência de caça-pista, de encontrar objetos, que é bem legal. E eu sinto que nesse aspecto de diversão, de comédia, a gente tem aí o Hugh Grant se divertindo bastante como vilão desse filme, e eu sinto que na fase da carreira que o Hugh Grant está agora, depois da Operação Fortuna do Guy Ritchie, das Aventuras de Paddington 2, ele tá bem focado em ser um vilão fanfarrão e excessivamente britânico, e eu não tenho o menor problema com isso. Olha, como alguém que não manja nada do RPG nem do universo base, esse Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes foi uma boa surpresa. Eu acho que apesar de eu não ter me encantado muito com a mitologia, com o universo, com as coisas que ele traz nesse sentido de lore, o elenco é muito bom, é muito entrosado, é muito carismático, e especialmente essa dupla de diretores, o Daly e o Goldstein, são muito criativos, muito energéticos, e isso pra mim já conta bastante. Pra Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam desse filme e se vocês são fãs aí de Dungeons & Dragons e RPG. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.